Então vamos lá, o que falta para mim poder testar isso aqui e salvar os registros? Falta basicamente eu criar essas duas funções que não existem, que é getClienteCPF e getClienteEmail. Vamos fazer logo aqui abaixo. Então assim que concluir essa função de inserir, vou colocar aqui, ó, buscar se o cliente, CPF do cliente, já existe. Pronto. Buscar se o CPF do cliente já existe. Então, function, vamos colocar aqui o mesmo nome que está lá em cima, obviamente, e ela pede um parâmetro, né? Nós já passamos lá, que é o CPF. Como é que ele vai verificar se o CPF existe se eu não tiver passado o CPF? Então, obviamente, vai ser o parâmetro que eu tenho que passar ali. Vamos criar uma query, onde a query vai selecionar na minha tabela, né, de clientes. Lembrando que aqui, ó, sempre você vai ter que colocar o prefixo. Então, toda tabela tem o prefixo que foi gerado lá. Então, aqui, this prefix. Pronto. Beleza. Aqui, ó. Ok. Então, na minha tabela de clientes, né, ele vai selecionar o quê? Todos os dados lá. A primeira query vai ser essa aqui. Dá um espacinho aqui no final, ponto e vírgula, para que ele possa concatenar com a outra. Então, query novamente, ponto igual. Se você não quiser fazer assim, continua aqui, ó. Não tem problema não, tá joia? Eu só quebro para ficar mais fácil para vocês poderem visualizar aqui. Então, selecione para mim aonde o CPF dele, que o nome é CLI_CPF, CLI_CPF, seja igual ao parâmetro que foi passado aqui, ó, que é o de CPF. Pronto, ou seja igual ao que ele receber aí como CPF. Beleza. Tendo feito isso, nós já temos aqui a nossa query construída. Não esqueçam, vou fazer aqui, não esqueçam de toda vez que concatenar, colocar esses espaços, sempre no final e antes, porque nós já tivemos problema quanto a isso aí. Se você não coloca, porque aqui quando você dá um ponto igual na query, é como se esse where viesse aqui, ó, logo depois dessa instrução. Então, se não tem espaço, ele deixa tudo junto, dá erro aí. Então, cuidado com os espaços. Selecione todos os clientes, onde o campo CPF que tiver lá no banco de dados receba um parâmetro que foi passado aí como CPF. Beleza, esse parâmetro vai ser esse parâmetro aqui de cima. Se eu utilizei dois pontos CLI_CPF, é porque eu quero colocar isso dentro de um array e tratar essas informações. Então, toda vez que você usar isso dentro de uma query, né, nesse modelo que nós trabalhamos, nós vamos precisar de passar os parâmetros. Aqui em parâmetros eu vou precisar de abrir um array, assim como foi feito lá em cima. E dentro desse array eu passo os dados. Como é só um, eu vou fazer em mesma linha mesmo. Então, dois pontos CPF, recebe o que eu tiver passado como parâmetro aqui, ó, do CPF. Pronto. Beleza. Perfeito. Tendo feito isso, ele já sabe que a variável que eu passei aqui, ó, que na verdade é só dois pontos CPF, não precisa nem de CLI_CPF, não. Se eu colocar CLI_CPF, aqui eu vou ter que colocar também. Então não tem essa necessidade, não. Dois pontos CPF recebe o valor, né, que você tiver passado ali em cima como o CPF. Beleza. Tendo feito isso, ele vai então executar a minha query, this execute SQL, e quando eu chamo a função execute SQL, eu tenho que passar obrigatoriamente a minha consulta que foi feita, e se tiver, eu passo os parâmetros. Como eu tenho parâmetros nesse caso, né, que é somente o CPF, poderia ser vários outros, porque ele é um array, ele guarda aí, né, uma lista, mas nesse caso foi só um mesmo, que é um só que eu preciso para essa consulta. E retorno para ele aqui, ó, return, porque é uma função, né, antes de tudo, this, o total de dados que foi encontrado. Pô, mas que total de dados é esse? Você vem com o botão direito, vai para a definição, ele vai te levar lá para a conexão, onde tem uma função total de dados que faz um row count. Pô, se eu tenho o retorno dessa função, que é o total de dados, eu posso fazer isso aqui que eu fiz, ó. Eu verifico, então, em getClienteCPF, se o total de dados que ele trouxe é maior que zero. Porque se o total de dados que ele tiver trago for maior que zero, é porque essa consulta aqui, ó, conseguiu trazer registro. Então, significa que já possui aquele CPF que eu passei lá no banco de dados. Bacana. Então, não é nada avançado isso aqui. É muito básico. Quem conhece aí PHP e MySQL básico já interpreta isso. Vamos copiar essa função e vamos fazer essa que é a mesma coisa. getClienteEmail. Só que em vez dele buscar na query o CPF, ele vai buscar agora quem? O e-mail. Então troca aqui o e-mail, seleciono todos da minha tabela clientes, né, aonde o campo CLI e-mail receba o e-mail. E essa variável de e-mail eu trato ela aqui embaixo e falo que dentro do meu array ela recebe o que eu tiver passado como parâmetro. Pronto. Show.
Beleza, tendo feito isso, nós já temos aqui a execução dela também. Ele vai saber se já existe um e-mail registrado dentro do banco de dados, né? Eu espero que não tenha nenhum erro, se tiver pode ser de referência, mas a gente vai estar testando até então essa parte, né, com esse insert na próxima aula.